Sejam bem-vindos a essa videoaula e nesse vídeo nós vamos finalizar o nosso primeiro exemplo utilizando regressão linear com o TensorFlow. E na aula passada nós fizemos o carregamento desses dados, criamos manualmente as matrizes, que nós temos a idade e o salário, fizemos o escalonamento, aqui nós definimos os valores iniciais para o B0 e o B1, que são os parâmetros da regressão linear simples, e aqui nós fizemos o cálculo do erro, o otimizador utilizando a descida do gradiente, indicamos que nós queremos minimizar o erro e inicializamos as variáveis. Agora nós vamos continuar essa parte do código e nós vamos efetivamente fazer o treinamento. Então vamos abrir uma seção, tf session as ses. Primeiro nós vamos precisar executar a criação das variáveis, então fazemos um run init, e vamos, antes de nós fazermos efetivamente o treinamento, só verificar o valor para o B0 e para o B1. Então colocamos um ses.run B0, fazemos mais um print, ses.run B1, podemos executar essa parte do código e nós temos esses dois valores de 0,54 e 0,71. O objetivo agora é utilizar essas fórmulas que nós definimos aqui em cima para que nós consigamos encontrar os valores ideais, tanto do B0 quanto do B1, e esse que é a aprendizagem, o treinamento num algoritmo de regressão linear. Para isso, nós vamos precisar definir quantas épocas que nós vamos querer executar esse código. Lá no sklearn, ele já faz isso internamente. E aqui, como nós estamos fazendo a programação manual, nós vamos precisar rodar algumas épocas. Então, eu vou fazer um for i in range, colocar 1000, ele vai fazer o ajuste dos parâmetros 1000 vezes, e agora, para efetivamente fazer o treinamento, a única coisa que nós vamos passar é essa variável treinamento. A princípio pode parecer um pouquinho estranho o porquê de você somente fazer um run para o treinamento. Aqui entra aquela questão que nós vimos lá nas aulas sobre a sintaxe básica, que aqui nós definimos somente as fórmulas. Perceba que esse objeto treinamento ele recebe o otimizador.minimize e aqui eu passo o erro. Quando eu chamo esse otimizador, ele sabe que está trabalhando com a descida do gradiente. E aqui nós estamos passando essa fórmula do erro que vai utilizar o mean square error e vai calcular entre o y, que é a resposta que eu já sei, e aqui ele vai utilizar esses dois parâmetros, que é o parâmetro B0 e que é o parâmetro B1. E como nós definimos o B0 e o B1 aqui em cima como variáveis, então ele já sabe automaticamente que ele vai precisar fazer a atualização desses valores. O que ele vai fazer na primeira rodada desse for? Vai jogar esses valores aleatórios, aqui tanto para o B0 quanto para o B1, vai multiplicar por cada registro do x, ou seja, cada uma das idades, e ele vai calcular o erro. Depois que ele calcula o erro, ele vai usar a descida do gradiente para fazer o ajuste desses dois valores. É um processo um pouco diferente caso você já esteja habituado com outras bibliotecas para aprendizagem de máquina, principalmente o sklearn, conforme nós vimos em aulas anteriores. Então, é dessa maneira que nós fazemos esse treinamento. Depois que nós terminamos de executar o for, nós vamos ter o valor de B0 final e também o valor de B1 final. Ele vai fazer esses ajustes depois das 1000 execuções. E para nós pegarmos esses valores finais, aqui eu vou passar um ses.run, e simplesmente eu pego o B0 e pego o B1. E aqui eu pego da minha seção, por causa que quando eu chamo esse run init, ele inicializa essas variáveis B0 e B1, coloca elas dentro da seção. Nessa parte dentro do for, quando ele fizer esse treinamento, ele vai ter os valores finais, tanto do B0 quanto do B1. Então agora podemos executar essa parte, apertamos um Ctrl Enter e vamos agora visualizar qual é o valor do B0 final
ele chegou nesse valor de 0,007, ele começou com 0,54 e vamos visualizar qual é o valor do B1 final. Executamos, teve o valor de 0,93, antes nós tínhamos 0,71. Então, o algoritmo já está treinado, ele já encontrou os dois parâmetros. Tendo encontrado os dois parâmetros, agora eu posso fazer classificações. Por exemplo, podemos criar a variável previsões, que vai receber o B0 final mais o B1 final e vamos multiplicar pelo valor de x, lembrando que o valor de x, nós temos aqui os valores já escalonados. Eu estou usando essa fórmula da regressão linear, até conforme nós vimos lá na aula sobre o sklearn para fazer as previsões. Depois que eu executo essa parte, podemos digitar previsões e perceba que aqui nós temos os valores que ele fez efetivamente as previsões. Podemos aqui visualizar qual é o type, o tipo dessa variável previsões. Perceba que ele é um NumPy Array. Como ele é um NumPy Array, então fica fácil para você fazer um gráfico agora para nós visualizarmos esses resultados. Primeiro, vamos fazer somente um plot com o x e o y. Aqui eu vou colocar uma bolinha para visualizar o resultado. Note que nós temos os valores originais. Agora eu quero colocar os valores das previsões. plt.plot, eu vou manter o x, lembrando que o x é o valor da idade e no y nós temos os valores das previsões. Aqui vamos colocar previsões, colocamos um asterisco e a cor vamos passar um vermelho para ficar diferente. Perceba que aqui nós temos a nossa linha reta, então é como que o modelo ele se adaptou. Aqui podemos ver que ele tem aqui inclusive um azul em cima do vermelho, por causa que ele acabou ficando praticamente aqui no mesmo ponto. Para visualizarmos em forma de reta, tiramos esse asterisco, executamos novamente e aqui nós temos finalmente o nosso modelo de regressão linear, um resultado bastante parecido com aquele que nós tivemos anteriormente usando o sklearn. Se eu quiser fazer agora a previsão para uma pessoa que tem 40 anos, assim como nós havíamos trabalhado na aula com sklearn, vamos criar a variável previsão e vamos aplicar a fórmula B0 final soma com o B1 final e aqui nós vamos fazer a multiplicação pelo valor 40. Vamos digitar aqui a previsão, verificar o valor. Perceba que ele deu um valor de 37, é um valor um pouquinho estranho, considerando que aqui é o custo, então o custo de R$ 37,00 ele é de certa forma estranho. Isso acontece por causa que nós temos os valores aqui em cima escalonados. E aqui nós temos esse valor do 40 que não está escalonado. Então, nós vamos precisar transformar esse 40 na mesma escala aqui da minha variável x. E aqui nós havíamos definido essa variável scalar_x que fez esse escalonamento. Então, o que eu vou colocar aqui é um scalar x para esse 40. Quer dizer que ele vai transformar o 40 naquela mesma escala. Vamos passar essa célula aqui para cima e vamos colar esse código do scalar_x, só que aqui nós precisamos fazer um transform. Executamos. Perceba aqui, de 40 ele vira esse valor, menos 0,03. Então, aqui nós vamos colocar o transform. Se nós executarmos novamente, agora ele deu esse valor de 0,04, só que ele está em outro formato. Ele está nesse formato da variável y, que nós fizemos o escalonamento aqui em cima através dessa variável scalar y. Então, agora nós precisamos fazer a transformação inversa. Para isso, vamos indicar que a previsão vai receber o scalar y, e nós temos uma função chamada inverse transform, e vamos colocar toda essa equação aqui dentro, executamos
e agora sim nós temos o valor de 1475, agora sim já é um valor mais próximo aqui da realidade. E uma questão bem comum é que será que eu consigo ter um método predict ao invés de você executar essa fórmula? Nesse caso, como nós fizemos a programação manualmente, então você vai ter que usar essa fórmula. Você pode, por exemplo, criar uma função adicional para você não precisar ficar colocando sempre essa fórmula, passa como parâmetro x e ele te devolve o resultado. Então, nós não temos o predict porque nós não estamos utilizando nenhuma classe específica para regressão. Agora, se nós quisermos calcular o valor do mean absolute error e do mean square error, primeiro nós vamos ter que transformar a variável y novamente. Então, se nós observarmos aqui a nossa variável y, ele está com o valor escalonado que nós utilizamos para fazer a aprendizagem, para que ele encontre os parâmetros. Então, eu vou criar aqui uma variável y1, que vai receber o scalar y, e aqui nós vamos chamar novamente o inverse transform passando o y. Se eu digitar agora o y1, perceba que nós temos os valores originais. Vamos precisar desescalonar as previsões. Então, note que as previsões estão escalonadas. Vamos criar a variável previsões1, que vai receber também o scalar y, inverse transform, passamos as previsões e vamos digitar previsões1. Perceba que agora nós temos os valores reais, então agora fica mais fácil para você fazer a comparação. Para essa primeira pessoa, o valor real era 871, mas ele fez a previsão de 993. Para a segunda, 1132. Valor real, ele fez a previsão de 1102. Vamos então agora fazer a importação para o sklearn.metrics import mean absolute error e também vamos pegar o mean square error. Criamos o mean absolute error que vai receber mean absolute error e passamos o y1, que é a resposta real, previsões 1. Vamos criar o MSE, o mean square error, passamos os mesmos parâmetros, y1 e previsões 1, executamos. Agora vamos visualizar o resultado do mean absolute error. Tivemos o valor de 67. Se você está lembrado da regressão que nós usamos utilizando o sklearn, ele deu o valor em torno de 70. Então, aqui nós temos um valor um pouquinho melhor. E agora vamos visualizar o MSE, tem o valor de 7.153. Então, para você fazer a avaliação, para ver se o algoritmo está se comportando bem, você tem que minimizar esses dois valores, o mean absolute error e o mean squared error. Eu prefiro usar o mean absolute error para você comparar resultado, para você analisar as respostas, que você pode saber que ele pode errar 67 para cima ou 67 para baixo em uma previsão. E o MSE ele é mais utilizado para você fazer o treinamento, assim como nós fizemos a definição da fórmula. Aqui, se você utilizar o mean absolute error, ele tem a tendência a não dar resultados tão bons assim se você usar o mean square error. E o motivo disso é por causa que o mean square error ele eleva o valor ao quadrado. E quando ele faz isso, ele está penalizando os erros maiores. E com o mean absolute error você não tem isso, então por isso que ele tem a tendência a dar resultados melhores. E com isso nós fechamos essa videoaula, que nós finalizamos a implementação do nosso primeiro exemplo real prático utilizando o TensorFlow e regressão linear. Obrigado e até a próxima aula!